2 potes com água. Aqui, né, gente, a tinta já é antiga, você não vai pintar o desenho e vai ficar se esfregando nele, enquanto o violeta vai mais pro azul. E tá aqui o turquesa. E eu tô mostrando como é que ficou essas manchinhas. Muito bem, agora aqui nós vamos finalmente para o vídeo, que é uma segunda review da aquarela da Acrylex. Eu fiz uma lá em 2020, foi quando eu comprei, ou seja, essa aquarela aqui já tem 5 anos. Deu pra ver que ela já tá bem acabadinha em algumas cores. Então, ok, eu vou fazer uma resenha no tempo mostrando as cores, mostrando as misturas que você pode fazer com ela e mostrar alguns tutoriais de mistura de cor, pintura de pele e alguns desenhos. Vou ver se vai caber tudo nesse vídeo, senão eu vou ter que fazer uma parte 1 e uma parte 2. E para constar, esse vídeo vai ter explicação contínua com a gravação, ou seja, eu estou gravando áudio enquanto eu estou gravando vídeo. Então, se tiver com áudio ruim, a explicação é meio confusa, um pouco de repetição, é por isso que eu nunca fiz isso antes em questão de mostrar a pintura. E aí, né, tá aqui a aquarela, os panos para limpar o pincel, os godê para mistura, além, né, do godê da aquarela, só que aqui tá um pouco sujo. E, né, limpar a aquarela do godê é desperdiçar material. Então, eu peguei os outros aqui, porque vão ser muitas misturas que nós vamos fazer. Aqui, eu trouxe basicamente todos os meus pincéis que eu uso para aquarela. Eu não vou usar isso tudo, eu só vou usar uns 4 no máximo. Mas, né, trazer aqui para demonstrar quais são os pincéis que eu vou usar, porque eu ainda vou escolher. Né, você não precisa disso tudo, mas eu ainda vou escolher disso tudo aqui o que é que eu vou usar. Tudo bem? E aqui nós vamos para os materiais que a gente vai usar. Aqui são os rascunhos das coisas que eu fiz, que vão ser utilizados aqui. Eu vou tentar disponibilizar esses desenhos no meu blog para poder baixar gratuitamente. Só não sei quando, mas vai aparecer por lá. E aqui estão as folhas que nós vamos utilizar em todo esse processo. Nós vamos ver as cores, as técnicas, o círculo cromático, que é uma coisa que vocês têm que aprender. O círculo cromático, uma coisa no tem que é absurdo, é a pessoa perguntar em técnica analógica quais são as cores que misturadas dão azul. A azul é cor primária. Não importa por onde você está vendo, se você chegar não tem que perguntar que cor dá azul. É assim, né? Coisa de maluco. Aí, né? Aqui do outro lado nós temos os desenhos que vamos pintar no final. Os rostos que vão ser usados para os testes para as misturas de pele. Mais alguns aqui para o teste de mistura de pele. Agora nós vamos passar para a primeira etapa do vídeo, que é resenha da aquarela. Né? Vai ser uma explicação melhor da minha primeira resenha. Ok, para essa primeira etapa nós vamos utilizar aqui um godê, porque, né, uma coisa que vocês têm que fazer é não pegar a aquarela da paleta e utilizar diretamente no papel. Vocês têm que misturar o pigmento com água. Então, aqui, nós vamos fazer assim. Primeiramente, 2 potes com água. E é recomendado que vocês tenham 2 potes com água, porque um é para lavar o pincel e o outro para vocês pegarem água limpa para as misturas. Porque se você pegar a água no que você usou para limpar o pincel, a chance dos pigmentos que ainda estão residuais na água, ao invés de irem para o fundo do pote, vão sujar a sua mistura e, portanto, a cor que você queria vai sair adulterada, independente de quantas misturas você faça. Primeiro passo do que vocês têm que fazer enquanto estiverem utilizando a aquarela, provavelmente umedecer as pastilhas para poder ficar mais fácil para vocês poderem utilizar a tinta, porque vai ficar mais fácil no tempo de soltar, ao invés de vocês terem que ficar esfregando o pincel úmido na pastilha seca. Isso acaba prejudicando a saída do pincel. Aí, né, pano para você enxugar o seu pincel. E
eu vou utilizar um pincel chato, porque ele vai me tornar mais fácil para eu fazer no desenho quadrado. Aí eu vou aqui começar com um swatch da aquarela, é basicamente a paleta das cores que você já tem na aquarela. Então nós vamos começar aqui, eu umedeço um pouco o pincel, tira um pouco, aí você vai tirar o material da pastilha e você não vai levar papel, você vai levar para um recipiente onde você possa fazer lá a mistura, da tinta com a água, para não dar muita assim diferença, tipo, tem uns pontos de pigmentos que vão acabar expandindo quando você fizer a pincelada, como dera para não ter a tinta estar homogênea com a água na hora da pincelada. E se o meu branco estiver meio manchado aqui, né, gente, a tinta já é antiga, o branco já tá todo manchado em cima, a coisa mais difícil não tem é pegar o meu branco sem estar misturado com outros pigmentos. Não vai fazer muita diferença, não tem nada de fazer a mistura, porque primeiro, branco, ou pelo menos o da Acrylex, eu quase não uso, ele quase não pigmenta nada. É mais agregar material, não tem a mistura do que qualquer outra coisa. Então, tanto faz quanto tanto fez a tinta branca da Acrylex. Aqui, eu não diria nada se eles tivessem botado um magenta aqui e um amarelo aqui, no lugar no tecido preto e branco desse tamanho, porque o branco quase não dá pra nada e o preto, né, convenhamos. O preto já é uma cor que mancha bastante, então não precisa ter muito dele para poder pintar uma área muito grande. Aí nós vamos finalmente aplicar a tinta no papel. Aí você vai aplicando a tinta. E meu branco tá tão sujo que ele não tem um tom de bege. Aí você vai, com o pincel, enxuga. Aí não pode tirar uma língua, tira um pouco de excesso e nós vamos para a tinta amarela. Eu vou trazer um pouco aqui de água. Uma coisa que eu recomendo também é vocês terem, não tem um conta-gotas. Independente do tipo que seja, contanto que vocês consigam pegar a água limpa, sem não ter sujar ela com qualquer outra coisa, e colocar no muda de vocês para misturar com a tinta, vai ser excelente. Aqui o processo vai ser o mesmo para todas as outras 10 cores, então eu vou ficar em silêncio e botar no Speed Paint para vocês só verem eu preenchendo a paleta. Olha, uma coisa que a Acrylex pelo menos não falhou ontem nas cores é a questão do azul. Ambos os azuis aqui, ó, minha filha, na hora de você fazer mistura, ele engole as outras cores e basicamente se torna um azul com qualquer outra gama ao invés da cor que você estava tentando fazer. Então na hora de você misturar, você põe bastante da outra cor e vai adicionando o azul aos pouquinhos. Tem tipo assim, uma miligrama por miligrama na mistura para chegar no tom roxo, para chegar no verde, para escurecer marrom. Que assim, o corante, né, que eles utilizaram nos azuis aqui, eles são potentes, pelo menos isso. Na minha aquarela da Artus, eu notei que meu azul está morrendo muito rápido. Tá indo com Deus muito rápido. E pior de tudo, né, que o azul é o que você mais usa com relação a sombreamento e a escurecer as cores. Aqui, né, tá dando pra ver que as cores elas estão ficando bastante opacas, coisa normal de aquarela escolar, né, que é o que se usa corante e, portanto, as cores vão ficar opacas depois, de secas. Porém, né, tem aquele tanto, todavia, que em papéis com alta gramatura, como preparo para receber tinta, eles vão ficar mais vibrantes do que em qualquer outro papel. Aqui no caso, esse aqui é um papel mix media e
o papel está segurando mais a pigmentação do que outros papéis que eu utilizei, tipo o papel que eu tinha usado para minha primeira resenha. Bom dia. Bom dia. Vou tomar teu café. Tá bom. Mais uma reclamação que eu posso fazer sobre a Acrylex é com relação aos verdes. Digamos assim que a tinta nos verdes não é exatamente ruim, porém eu diria que eles poderiam ter escolhido um verde escuro mais escuro e o verde, esse aqui, que né, eu chamaria de um verde folha, eu diria que eles poderiam ter ido mais pro verde menos pro amarelo. O que eu quis dizer, eu entendi mais pro verde do que pro amarelo. Um exemplo é simples. Esse verde aqui poderia simplesmente ser mais puxado para esse daqui e esse daqui poderia ser bem mais escuro. Assim, então, eu acho que a paleta estaria completa. Que nem a coisa que eu acho impressionante é que essa é a única aquarela escolar que eu conheci até agora que tem um magenta no lugar do vermelho. Aqui já é uma evolução e eu vou mostrar isso no círculo cromático do porquê isso aqui é melhor do que vir com o vermelho. E isso não tem, vocês vão ver, por causa dos roxos. Não existe um roxo bom. Na verdade, não sei como o diabo eu consegui alcançar um roxo com as guaches escolares da Acrylex, sendo que lá tinha vermelho ao invés de magenta. Sempre não tem dava aquela cor meio amarronzada, mas tinha um momento que você conseguia criar um roxo. Eu ainda não sei como dava pra criar um roxo. Aí, né? Esse godê aqui já está cheio de mistura e eu vou deixar essa tinta aqui porque eu vou usar. E vou voltar aqui pro godê da paleta da Acrylex mesmo pra fazer as últimas duas misturas. O lado ruim dele ser transparente é que você não sabe como é que está realmente a cor. Quando você está fazendo, pelo menos aqui no fundo branco, né, com a paleta branca, você tem noção de como é que tá as cores. Inclusive, o pigmento molhado está bem vibrante, não sei como é que tá na câmera. Mas aqui, ó, na minha perspectiva, tá bem vibrante as cores. Inclusive, o branco, pra mim, aqui tá parecendo rosa. Porém, aqui não tem na paleta transparente. Você não sabe como é que vai ficar as cores. Eu só vou fazendo a mistura pelo menos por aqui, né? Aqui a paleta tá muito suja. Mas aqui não tem já aquele tingimento, não tem que paleta transparente de plástico acaba tendo com o tempo. Então é meio difícil não ficar nessa cor encardida aqui. Então eu vou fazer aqui em cima do papel no fundo branco para pelo menos ter uma noção melhor de como é que vai ficar a cor. Aí nós vamos finalmente pro marrom. Esse marrom aqui da Acrylex não tem muito o que reclamar, não tem um marrom avermelhado, o que torna ele muito mais fácil de ser escurecido no tem pelo azul. Ele fica mais escuro com um pouquinho no tem de azul. E independente de qual azul seja, mas dependendo do qual azul você usar, você vai ter um tom diferente de marrom do que você provavelmente queria. Esse marrom. Não, marrom avermelhado. Eu disse que ia ficar claro pra vocês verem que aparece no speed page. No final eu tô bem aqui descrevendo todas as cores, né? É o fluxo, né? Eu só quero ver como é que eu vou fazer pra editar. Eu já tô vendo que esse vídeo vai parar pelo menos em parte 1, parte 2 e parte 3 desse jeito. E eu já vou ter que trocar de toalha. Eu peguei bem aqui mais duas, porque eu já sabia que eu ia ficar enxugando muito pincel. É o que acontece quando você está fazendo muita mistura. Aí nós vamos pro preto, vou umedecer aqui de novo o preto, porque tem uma coisa, tem com a aquarela Acrylex, é que ela seca muito rápido. Não, é tipo assim, parece que ela não consegue segurar muito a umidade. Então, tanto a tinta que você vai fazer mistura no poder, quanto não tem a própria pastilha, acaba secando muito rápido, mais umas cores do que outras. Aí, só pra constar, a minha paleta aqui no tem preta toda rachada, já foi duas coisas. Foi ela rachando sozinha, por causa do calor aqui na minha cidade. E uma queda que eu dei na paleta que fez a pastilha até desgrudar e eu tive que colar ela com cola. Tentei colar com água da primeira vez, não tem só umedecendo e deixando ali, não deu certo, então foi na cola. Aí aqui o preto.
que é o preto úmido. Ele é bem bonito e realmente um preto, mas depois ele vai ficar mais acinzentado. Porém, se você for insistindo em tacar pigmento, ele vai ficando mais escuro, mas não chega ao preto que ele é quando ele está úmido. E aí, né, depois de fazer todas essas misturas aqui, a gente vê o estado que fica a nossa água. Né? A água aqui, ó, ficou bastante bem. Provavelmente não tá mais transparente, né? Uma coisa eu tenho que ver com as aquarelas é o fato da transparência, e só pelo tanto que ficou opaca a água, sem transparência nenhuma, você não vê nada através dela, você já vê o quão opaca é a aquarela, a acrylex. É normal de aquarela escolar, mas ainda não tem interessante observar. E aqui ficou mais esverdeada a água, justamente porque, além de ter os verdes, você tem 2 tons pro amarelo e 2 azuis que misturando dá verde. Então, o excesso de cores na paleta que vão acabar resultando no verde por sua mistura é grande. Por isso que a água ficou esverdeada. E agora eu vou fazer uma pausa para trocar essa água, porque, né, vamos reduzir as chances de acabar interferindo nas futuras misturas, já que agora nós vamos para o círculo cromático. E para você ter um bom círculo cromático, você tem que fazer misturas limpas. E pois bem, né? Eu tenho que parar com essa mania, por sinal. No círculo cromático, normalmente você vai tem 2 opções para mistura tradicional. Você tem o clássico, que vai com o vermelho, amarelo e o azul. Normalmente a gente chamaria no de azul cobalto pela a pigmentação dele, né, a cor que a gente vê. E você tem o círculo moderno, que é o nosso caso, porque temos o magenta. E vocês vão entender isso logo, depois que a gente começar a fazer misturas das secundárias. Nesse caso aqui eu vou mostrar, não tem só um exemplo, não tem de terciária, não tem, porque nosso foco aqui vai ser primários e secundários, porque com essas você já consegue trabalhar. Aí, né, eu já vou aposentar esse pincel aqui por enquanto, e nós vamos para um pincel redondo. Esse caso aqui. E para constar aqui, eu sugiro que vocês tenham uma folha para misturas ou alguns retalhinhos como esse daqui, que são sobras de algumas folhas de estudo que eu vou cortando e tentar reutilizar, porque, né, papel é caro. Mesmo que eu tenha comprado, tem muito papel com um preço barato, vocês ainda vão querer economizar e utilizar cada pedacinho de papel, principalmente quando a gente usa tinta e precisa testar a tinta antes de passá-la para o papel. Eu espero muito que a câmera esteja focando, porque eu estou impossibilitada de ver como é que tá as coisas aqui. Aí, né, aqui, ó, vendo as cores depois de seca. Aqui o preto, você vê, e acinzentou pra cá. Isso é onde tem um grande acúmulo de pigmento que ficou preto. Porém, a tinta sai. Eu acabei fazendo aqui porque, né, a pastilha soltou muito pigmento depois que eu desci. E, portanto, ficou nesse estado aqui onde ficou um acúmulo muito grande, não absorvido pelo papel. E, portanto, tá soltando pigmento. Não é algo exclusivo do preto, é algo que acontece em todas as outras cores. Mas, né, você não vai pintar o desenho e vai ficar se esfregando nele. Então, não vai fazer grande diferença se você está pintando para se divertir ou para estudar. E no caso aqui eu digo, pelo menos a aquarela da acrylex serve para você estudar a mistura de cores, porque a mistura delas são muito boas. Aí, vamos começar, primeiramente, utilizando aqui as primárias. As primárias, no tem do círculo cromático, não tem moderno, que é o que a gente tem à disposição. Ele vai levar o amarelo, leva o magenta e leva o azul. No caso aqui, como nós estamos falando, tem do círculo cromático de novo moderno, a gente vai nesse azul aqui, que é o mais perto que nós temos do azul cerúleo, que é o azul do círculo cromático moderno. O azul do círculo cromático clássico não tem um azul mais escuro, que seria, não tem esse daqui. Aí nós temos essa, como não tem a base do nosso círculo cromático. Você sempre vai lavando bem o pincel na hora que for dividir as cores, porque qualquer gama que sobrar no pincel vai interferir na mistura. Aí, né, utilizando esses godeiros aqui, para não ter que fazer a mistura mais limpa e ficar mais fácil de vocês observar, eu vou pegar, não tem um pincel menor,
Porque, né, pra ficar mais fácil na hora de fazer as misturas pegando um pouco a tinta, que vai ficar melhor pra vocês observar. Eu vou preparar aqui, colocando água nos recipientes. Eu espero que minha explicação esteja ficando boa, porque, olha, eu nunca sei realmente onde que eu teria que fazer uma explicação sobre mistura de cor, mas eu sou do tipo que não gosta muito de resenha muito... sem muito foco, não tem, sem mostrar não tem realmente como é que funciona a mistura. Então nós vamos aqui fazer a mistura pelo magenta e o amarelo, para mostrar logo, não tem qual é o mistério do que eu estou dizendo sobre é bom ter o magenta. Primeiramente, novamente, numa mistura disso aqui, você já deve entender que vai vir um laranja. Só que aqui nós já temos o laranja pronto. Então, vamos não tem pela cor que eu realmente quero mostrar aqui, que nesse caso seria o vermelho. O vermelho não tem, deixou de ser considerado muito uma cor primária para ser uma cor secundária, pelo menos nesse círculo cromático. Afinal de contas, tem muita gente que ainda utiliza o círculo cromático clássico. Aí, como é que você descobre o vermelho? Você vai pegar um pouquinho do magenta e vai pegar só um pouquinho de amarelo, e é pouco mesmo, porque se você botar muito, você vai acabar indo pro laranja. E você vai misturando até chegar no amarelo. Eu acho que eu exagerei um pouquinho aqui no amarelo, e por isso que é bom não ter uma folhinha de teste e fazendo a mistura. Inclusive eu acho que eu botei água demais, e portanto vai ficar um pouco aguado, mas aqui nós chegamos no vermelho. Vai demorar uma década para essa poça aqui secar, mas né, eu espero que ela seque antes dos pigmentos pigmentados se separar, porque né, é mais uma coisa que acontece até em aquarela profissional, por sinal, que é os pigmentos que foram usados para uma mistura acabarem se separando. Aí nós vamos para um outro motivo do porquê é excelente ter um magenta e não um vermelho, que é no caso encontrar um violeta. Aí nós vamos aqui né, com magenta, bastante no caso. Aí nós vamos com o azul aos poucos, porque como eu falei, o azul aqui, os dois, eles vão basicamente engolir a outra cor se você não for uma pessoa com bastante dosagem, que entende dosando a cor. Mais um pouquinho. Ainda tá no roxo, só mais um pouquinho pra gente chegar no violeta. Né, o violeta e o roxo, a diferença deles é que o roxo ele vai mais pro vermelho, enquanto o violeta vai mais pro azul. Aqui, nós finalmente chegamos no violeta. Né, você sabe como é que acontece, né, com o vermelho? Você vai misturando e ao invés de violeta dá marrom. Isso porque, né, o vermelho como tem amarelo e o roxo é o complementar do amarelo, você acaba tendo as três primárias juntas e elas acabam indo para uma cor neutra, no caso, para o marrom. Eu coloquei muita água, então o único jeito de demonstrar mais a cor aqui é através dessa poça. Vou inclusive remover um pouquinho dessa água. Aqui nós já temos os verdes prontos, mas é sempre bom ver se o verde da mistura das primárias não vai ser um verde que você gostaria mais de utilizar do que o verde que já vem pronto. Ou depois você pode não ter que fazer aqui suas misturas e ver para onde é que vai esses verdes se você misturar com amarelo ou misturar com azul. Nunca é realmente assim uma limitação, você não tem que ir para um ou para outro, ou você vai acabar se limitando se você só ficar em um e outro. Eu sugiro que você vá explorando para saber exatamente o que você quer. Nós vamos aqui para o amarelo. Outra dica que fica para fazer mistura é você ir sempre pela cor mais clara dos dois que você vai misturar e adicionando a mais escura aos pouquinhos para ela não acabar destruindo essa mistura ou fazer com que você use mais pigmento do outro.
E assim gastando mais na aquarela. E ó, só com um toque do azul já vai dar um verde. Nesse verde aqui, tem nada a ver com o verde folha aqui. Né? Ou até mesmo um verde mais bonito. Aí bora lá, misturar mais azul. Deixa eu pegar até demais. Chegou até um pouco mais perto desse aqui, mas como é mistura, ele acaba ficando com uma textura completamente diferente da que já vem pronta na paleta. Esse aqui é o verde onde você olha e vê mais verde do que vê amarelo e vê azul, ou seja, já é a cor 50% de cada um. Aí, né, para não deixar o círculo cromático tão incompleto, vamos fazer aqui umas pequenas misturinhas de como é que é as secundárias com mais um pouco das outras cores que a fazem. E o vermelho com mais um pouquinho de magenta, é esse aqui. Um vermelho bem mais rosado. Um vermelho com mais um pouquinho de amarelo. Dá esse laranjinho aqui. E um pouco mais de água, não tem, vai dar um tom de pele rosado bonito. Aí nós vamos para o roxo. Vamos aqui colocar um roxinho. Ficou mais carninho. Aqui, ó. O roxo, já mostrando aqui a diferença, como ele vai mais pro vermelho. Mesmo que não tenha ainda nada a ver com o vermelho, só mais um pouquinho de magenta. Já ficou o roxo, que todo mundo conhece. Né? O azul cerúleo com mais um, né, com um roxo, ou no caso não tem um roxo, mas ele com azul cerúleo, ele acaba dando um azul escuro. Quase não tem chegando perto do azul cobalto, dependendo da quantidade que você for misturando. Mas né, aqui ó, já deu um azul um pouco mais escuro. E aqui, né, em relação ao verde, eu já tinha mostrado lá como é que ficava o verde com o amarelo. Ele inclusive fica bem estourado. Assim, bem... realmente assim, neon. E agora aqui mostrando o verde com mais do azul cerúleo. Eu tinha botado só um pouco de azul, tinha dado até o verde, esse verde aqui que tá na paleta. Eu botei mais azul pra ver se a gente chega mais no turquesa. E tá aqui o turquesa. Sim, nós temos as 12 cores do círculo cromático. Aí agora nós vamos pro círculo do meio. E no caso aqui seriam as misturas não tem das 3 primárias. A cor que daí não tem a mistura das 3 primárias, que nesse caso seria o cinza neutro. Vamos aqui misturando da mais clara para as mais escuras. Vamos tentar aqui chegar no laranja. Que aí nós só acrescentamos azul para escurecer. Nesse caso aqui, né, bem escurecer, mas é tentar chegar no tom neutralizado, onde você não vê nenhuma das cores. E vai na tentativa e erro mesmo. Até você chegar no tom mais neutro possível, onde você bate o olho e não enxerga nenhuma das primárias. Eu tô cometendo um erro terrível, que é não ir testando a mistura para ver se deu certo, né? E eu acho que deu. Não tô conseguindo ver nenhuma primária ou secundária nele. Então, esse aqui é o nosso cinza neutro com essas primárias.
Eu já tô tendo agora quase uma certeza que se eu misturar mais um pouco de azul, vou testar bem aqui. Cancela que esse aqui é um neutro, vou pegar bem com o papel higiênico pra tirar. Olha, na câmera pode ser que vocês não tenham vendo diferença nenhuma, mas aqui mudou muita coisa. Pronto, esse aqui é o círculo cromático que nós podemos fazer com as primárias de círculo cromático moderno que a gente tem disponível aqui. E agora nós vamos fazer o segundo círculo cromático que nós temos disponível com as cores mais próximas das primárias que nós temos disponível na paleta, que nesse caso é o ocre, o rosa e o azul escuro, que eu chamei aqui de azul cobalto. Pois bem, nessa parte do vídeo nós vamos com narração, porque eu não sei o que aconteceu enquanto eu estava gravando, que não captou áudio nessa parte da gravação. Então, eu vou falar resumidamente por cima o que eu expliquei. Eu expliquei que eu passei uma segunda camada em todo o círculo cromático para poder ficar mais visível as cores, não tem das misturas, de tudo que eu fiz aí. E deu pra ver que as cores ficaram bem mais vivas, afinal de contas. A primeira camada sempre vai sair mais opaca, principalmente num papel sem preparo. Então, ao passar uma segunda camada, você deixará as cores mais vivas. Então, não passe uma camada, sempre passe duas, se você quiser a cor mais viva, principalmente quando a gente tá falando que você tá usando um papel que é preparado para receber água. E eu também fiz o mesmo, não tem uma tabela das cores. Eu fiz, não tem uma faixa a mais, não tem para deixar, não tem bem destacada a diferença. Tem algumas cores que não ficaram com tanta diferença assim, porque elas são bem opacas e praticamente chapou, no máximo você vê a linha, mas se você for realmente buscar uma diferença de tom, às vezes não tem, como o rosa aqui nesse teste, ele se provou ser uma das cores mais opacas da paleta. Ele está de pau a pau com o branco, a diferença é que o branco praticamente não tem cor, enquanto o rosa você ainda tem uma cor para trabalhar. E, né, eles ainda vão soltar pigmento, né, mesmo que você faça camadas aguadas, você ainda vai passar mais camadas por cima, ou seja, vai ter acúmulo de pigmento e vai sair se você passar o dedo por cima. Eu expliquei inclusive que no preto, ao passar a camada nele, eu aproveitei e já fui misturando mais do pigmento que tinha lá acumulado, como eu tinha mostrado, não tem mais lá no comecinho. E com isso tirou um pouco do atrito, do acúmulo de pigmento e deixou mais homogêneo. Saiu menos pigmento porque, né, foi diluído mais e, portanto, o papel absorveu mais. E aí no final eu estou mostrando que teve uma separação de pigmento e teve um acúmulo do pigmento azul no centro. E quando eu passei o meu dedo, praticamente todo o pigmento saiu no meu dedo. Aí agora eu tô explicando o que a gente ia fazer, que nós íamos fazer o segundo círculo cromático. A gente ia fazer depois os exercícios de camadas aguadas sobrepostas, ou seja, aí tem 3 fileiras de 5 quadradinhos que nós íamos fazer as camadas e 2 conjuntos no tem de 3 retângulos dividido em 3, onde a gente ia fazer a dessaturação das primárias de ambos os círculos cromáticos. A primeira ali, obviamente, vai ser o círculo clássico e a segunda vai ser no tem das primárias que a gente escolheu para o segundo círculo cromático. Como é que você vai fazer essa dessaturação? Adicionando água e adicionando a cor complementar. Agora eu já fui preparando o gude que eu ia usar para fazer a mistura das secundárias e fui aplicar nosso segundo conjunto de primárias. Seria o rosa. Eu descobri muito sobre o rosa, não tem nesse estudo, que ele, além de ser um pigmento muito opaco, ele é muito abrasivo, ou devo dizer corrosivo. Corrosivo porque ele maltrata bastante a folha quando ele é usado em mistura, e nas misturas ele acaba engolindo muita cor. Não tem o que eu disse sobre o azul, que o azul vai ser uma cor na hora de misturar, que você tem que dosar, porque senão ele engole a outra cor. Pois bem, o rosa é a mesma coisa, mas depois que ele é aplicado, não tem como mistura. Ele foi lá, tu usou a cor rosa para fazer uma mistura, você aplica, enquanto a tinta vai secando, pelo menos na primeira camada,
ela vai se sobrepondo e você vê muito do rosa se manifestando, que nem nesse tom de salmão, que é a mistura do rosa com ocre. Geralmente dá um tom de pele bem bonito, dá um salmão muito bonito, porém quando ele ia secando, além de ele formar umas manchinhas no papel, que em outras também mostrou, nas misturas com magenta, porém nem tanto, no rosa, tipo assim, praticamente parecia que o papel estava sendo devorado. Ficou bem claro isso. Aí, né, também aí a mistura do rosa com nosso querido, que eu tô chamando de azul cobalto, também deu um roxo muito bonito, né, ficou quase como um carmim, não tem tipo assim, um violeta mais puxado pro rosa, ou um carmim mais azulado. E, né, aí eu tô mostrando como é que ficou essas manchinhas que tava aparecendo na mistura do rosa. O próprio rosa não apareceu isso, e nem nas outras primárias, como vocês podem ver, mas na mistura com rosa apareceu. E mais pra frente vocês vão ver que isso é uma característica das cores que são misturadas com rosa. Porque isso também aconteceu com o nosso queridíssimo cinza neutro dessas 3 primárias aí. Que o rosa praticamente pulou, engolindo todas as outras 2 cores quando estava secando. E agora nós vamos ver o verde. O verde não tem que deu da mistura do azul cobalto com o ocre. É tipo assim, é aquele verde militar, um daqueles verdes que você encontra na natureza quando a folha já está começando a murchar, começando a secar. É um verde bonito e é sempre bom você não tem ir fazer os estudos saindo, não tem misturando as cores para você descobrir as cores que você gosta e ter um jeito mais fácil de chegar a ela já tendo a mistura anotada. Aí, né? Esse verde é um verde não tem mais neutralizado porque o ocre ele tem um pouquinho de vermelho e o azul também tem. Por isso que quando você vai misturar as duas, elas vão ir para um verde amarronzado. Nessa parte aqui eu tinha, depois de terminar de misturar o verde, eu tinha apontado realmente aí como é que o pigmento rosa estava basicamente engolindo as outras cores e se mostrando muito. Principalmente naquele rosinha roxeado que a gente tinha feito a misturinha antes de fazer o roxo. Tinha ficado num tom muito bonito, mas praticamente só ficou o rosa com algumas manchinhas roxas depois. Tipo assim, um tom que estava lá maravilhoso basicamente morreu por causa não tem dessa corrosividade do rosa de ter engolido o azul na mistura. E agora nós vamos trabalhar para alcançar o cinza neutro com essas 3. É possível? É, porque tecnicamente falando, elas são variação das 3 primárias. Então, elas chegariam num tom neutro, mesmo que não fosse o cinza neutro feito com as primárias do outro círculo cromático. Porque ele não vai chegar a ficar tão escuro, primeiramente porque tem branco na composição que vem com rosa. Esse rosa já claramente não tem um tom mais chegado no pastel, que tem pigmento branco presente. Então, não chegaríamos a um tom tão escuro, mas sim dá pra gente chegar num tom neutro, onde a mistura das 3 não dá pra você ver, não tem na mistura que tem as 3 ali. Mas assim, depois dessa primeira aplicação, quando foi secando, basicamente o rosa engole tudo. E assim, isso eu já tinha observado enquanto estava aplicando, já que você não precisa esperar muito para você ver que o rosa já estava pulando enquanto a tinta já estava secando. Dá para ver muito claramente que o rosa já está no tempo pulando. Aí, né, nós já temos, não tem as secundárias junto com as primárias. E em breve a gente vai fazer as terciárias para ver como é que fica o resultado final com todas as cores que a gente tem possível, pelo menos as 12 principais, com esse círculo cromático que a gente formou. Por volta dessa parte do vídeo, o áudio tinha retornado. Que eu não tinha verificado o material inteiro, então eu pensei que o vídeo inteiro estava sem áudio, mas não, era só mais ou menos até a metade. Porém, não adiantava de nada, porque a parte em que o áudio voltou, tirando o finalzinho, que é onde eu narrei, o resto era apenas uma parte que ia ser em spin depende, que era eu passando a segunda camada de todas as cores para ver realmente a cor que ia ficar no tem com uma segunda camada, uma segunda demão, que nem eu tinha feito com o primeiro círculo cromático e que eu fiz lá com a tabela das cores.
E no caso, na parte do cinza neutro, eu tive que passar duas. Uma para ver mais, não tem a cor, sim, não tem aquele fundo rosa. E uma não tem tomando pela metade, só que, né, ao invés de só passar uma demão, eu passei duas em tudo pra ver se dava uma diferença, que era tanto pra uniformizar as cores que ficaram tendo aquela corrosão pelo rosa, como também não tem pra ver a diferenciação que realmente ficar com uma camada a mais. E como vocês podem ver aí na parte cinza neutro, esse rosa realmente deu um efeito corrosivo, porque ele causou essa mancha estranha no papel que não foi causado por nenhuma das outras cores. Assim, pra mim eu tô surpresa, não sabia que o rosa teria toda essa potência. E parece que isso tá sendo um comum dos rosas, porque o magenta teve um pouco desse efeito, inclusive ele foi onde teve também separação de pigmentos na mistura, não dá pra ver ali no papel, mas se vocês pegassem o papel e olhar, vocês vão ver que teve separação de pigmento. E aí, né, além de ter essa terceira demão pegando essa metade do círculo pra ver a diferença, no rosa não deu quase nada, porque nem é chapado. Dá pra ver bem como é que ficou a diferenciação. E, né, aqui nesse círculo cromático dá pra ver que as três cores são opacas, porque até mesmo o azul cobalto me surpreendeu o fato que em uma terceira camada ele ficou chapado. Pois bem, nesse daqui, aqui já vai ter a peculiaridade de que aparentemente as cores no tem que eu selecionei para esse segundo círculo cromático, que é basicamente as mais próximas das primárias que a gente tem, são cores mais opacas em relação às cores primárias que a gente tem na paleta da Acrylex. O ocre, né, já é uma cor opaca, o rosa também é. Só que eu não esperava, nesse estudo, encontrar que o azul cobalto também é um pouco opaco, a mais, no do que a paleta geral. Né, esse marrom aqui, né, ele acertou mais no na segunda camada, porém ele ainda ficou muito mais rosado. E ao fazer uma segunda camada em cada um deles, a cor se acertou mais, porém eu fiz uma terceira, né, metade do círculo, para fazer comparação. E de tão opaco que as cores são, a diferença é mínima. A mais próxima de ter uma diferença gritante é o azul. E nem mesmo o roxo formado com esse azul deu uma diferença tão grande. Ou seja, nós temos uma cor aqui nós temos uma paleta aqui bastante limitada. Mesmo que forme cores bonitas, por exemplo, esse roxo, esses dois verdes, esse tomzinho de salmão aqui. São cores que você vai poder utilizar de forma harmônica numa pintura, mesmo que ele tenha esse defeito da tonalidade opaca. Provavelmente você teria que fazer camadas bem aguadas para poder ter uma diferença de tom com as camadas na mesma cor. Né? Tirando isso, né, esse defeito das cores opacas, que, né, pra mim foi uma descoberta, descobri que até o azul cobalto era bem opaco. Nós temos os círculos cromáticos prontos e agora nós vamos para a etapa das camadas. Vai ficar para a parte 2 porque esse vídeo já está com mais de 40 minutos. Então, até o próximo vídeo. Tchau!